O Trump está fazendo uma jogada com o Brasil que ele fez com a Venezuela. O mesmo método que ele utilizou para capturar o Maduro, ele inicia nesse exato momento no Brasil. Ele está flertando simplesmente aumentar o nível da pressão em solo brasileiro de forma exponencial. E o Lula já está surtando completamente, está em pânico. E tem duas análises de dois lados que a gente tem que fazer para comparar o Lula com o Maduro. Em uma parte, o Lula está muito melhor que o Maduro, em outra parte, ele está muito pior que o Maduro. Entenda o seguinte, quando o Trump começou a pressionar a Venezuela, negociação para lá, negociação para cá, ele começou a mandar porta-avião, ele começou a mandar barquinho, ele começou a mandar exército, começou a fazer exercícios militares com os países vizinhos e a tensão começou a aumentar. O Maduro tentou negociar, eles foram apertando, ele não quis, e num dia qualquer ele foi de arrasta para a prisão americana, que está lá até hoje e parece que está surtando na cadeia. Agora, ele acaba de dar uma ordem de enviar um porta-aviões dos Estados Unidos para o Brasil. Agora vamos fazer as duas análises. Análise 1, que o Lula está muito melhor que o Maduro. Não existe uma ameaça e um desgaste tão grande na relação brasileira com os Estados Unidos como tinha do Maduro com os Estados Unidos. Essa é uma parte que o Lula com certeza está muito melhor que o Maduro. Mas tem uma parte que o Lula está muito pior do que o Maduro. Quando o Lula foi fazer a reunião lá com o exército, se o Trump quiser me pegar, vocês vão me proteger? Eles falaram, a gente pode te dar um adeus e acenar à distância, assim também podemos pintar o meio-fio para fazer a passeata da sua captura, porque eu tenho certeza que muito brasileiro vai querer assistir. Foi mais ou menos essa conversa. Falaram que não tinha capacidade bélica nem para começar a brincar, quanto mais para defender ele. E aí o Lula ficou tenso, né? E você pode perceber no discurso do Lula, assim que ele foi capturado, ele fez uma nota oficial, mas um negócio muito tranquilo, não atacou. Depois ele foi ganhando coragem de novo. Mas depois da reunião você percebe que o discurso dele mudou completamente. Perguntava pra ele sobre isso, ele não respondia. Agora, obviamente que o tempo passou, o medo foi diminuindo até antes desse envio. Agora o medo aumentou de novo. Ou seja, qual que é o ponto que o Lula tá muito pior? É que, se você analisasse no momento que o Trump estava apertando o Maduro, ele fazia várias demonstrações com o exército e o exército parecia estar do lado do Maduro. Vinha aquele cabelo falando, não, eu vou proteger o Maduro meu irmão, Maduro meu amor, não sei o que lá. Aqui, a gente não vê uma manifestação do exército dizendo que vai proteger o Lula. Se o pau quebrar, se pá, até o exército dá o pau pra quebrar no Lula. Então, as pessoas eu pego um pedaço de pau, manjo. Você quer que eu capine, você quer que eu pinte aqui, eu te ajudo. Por que você precisa, Trump? Fala pra mim. Você vai passar por qual rua? Só pra gente estar bem na fita, porque vai ser filmado, né? A gente quer ter uma grama parada, meio fio pintado. A gente é especialista disso. A gente pinta meio fio no Brasil inteiro, meu amigo. A gente são os melhores pintadores. Ou seja, seria mais ou menos esse discurso. Então, nessa parte, se o Trump quiser, não vai ter nenhuma bala voando. Porque parece que não tem nem bala pra treinamento. Quanto mais pra defender o Lula. Até eu acho que a bala poderia se dar direto. Vamos seguir. Ou seja, a tensão tá estabelecida. O Trump manda esse porta-aviões pra cá. Eu vou me aprofundar nessa notícia, eu vou ler pra vocês na íntegra, mas eu vou introduzir algumas coisas. Eles vão fazer exercícios militares aqui com a Argentina, com o Paraguai, com o Peru, com o Chile, Colômbia, El Salvador, vai estar todo mundo aqui no Brasil fazendo exercício militar. Você deve ter percebido o nível de tensão que deve estar ali no Planalto, né? Todos os inimigos do Lula vão estar aqui no Brasil fazendo exercício militar em um porta-aviões americano. Floriano, existe alguma ameaça clara dos Estados Unidos falando que vai pegar o Lula? Não, por enquanto não. Só tem aquela investigação que é muito pesada do urânio, porque, meu amigo, se esse porta-aviões estiver aqui e sair que o governo Lula está envolvido com venda de urânio para o Irã, imediatamente esse porta-aviões vai mudar a missão. Em vez de exercíciozinho, ele vai fazer um exercício real de inserção, captura e prisão. E se não for liquidação, tá? Porque se eu fosse o Lula, eu estaria orando para ser capturado pelos Estados Unidos, porque se o Mossad chegar antes, não vai dar tão bom. E é interessante que o navio vem para o Brasil logo depois que começa essa acusação dos Estados Unidos, em cima do Maduro, de ter fornecido urânio brasileiro para o Irã. E Israel já está fazendo várias inserções para achar o urânio. Em pouco tempo ele deve conseguir achar algum urânio. Parece que eles separaram o urânio em 16 partes. Perfeito? Então ele pode achar uma, se ele acha uma, ele já consegue fazer a análise e entender a origem. Se a origem for realmente aqui, se foi realmente
novamente o Maduro, vão dar umas 100 chicotadas no método do Irã lá, e o Maduro começa a piar na prisão e começa a falar quem colaborou, quem ajudou ele a fazer essa operação de venda de material de insumo para bomba nuclear para o Irã. Então você está percebendo que o nível de tensão aqui é gigante. A gente tem que entender o seguinte, o Lula já sabe a resposta. Membros do governo dele já sabem a resposta, eles estão ou não estão dentro do barco, eles já sabem. Se eles estiverem dentro do barco, devem estar começando a dormir já com o olho aberto, porque no momento que descobrir, o que pode acontecer? Eles não precisam anunciar, descobrir, eles podem executar o serviço, e em seguida ele falar, que pena, ele faleceu, eu nem sei quem foi não, mas a gente descobriu na nossa investigação que ele estava envolvido com tal coisa, aí você liga o Lé com o Clé. Mas esse é o cenário que está sendo traçado nesse exato momento. Então vamos começar com o pé direito, lembra para você que hoje vamos ter live 9h30 aí, a gente vai ter live hoje aqui no canal, eu te espero aqui para você ficar muito bem informado. Então vamos começar com o pé direito, curte o vídeo, que é muito relevante para o YouTube entender a importância desse conteúdo, se inscreve no canal, verifica se você está inscrito para a gente conseguir alcançar cada vez mais brasileiros, e compartilha também, eu conto com você para distribuir e ajudar a expansão desse conteúdo, e você conta comigo de te informar sempre a verdade com muita qualidade, de forma acessível também, perfeito? Vamos começar aqui agora com um desabafo do André Marcília, e eu tenho que concordar com ele, tá? Eu tenho que concordar com ele, o Mendonça foi criança, foi juvenil, foi inocente e ferrou, e prejudicou, e piorou a nossa posição. Não quebrou, a gente não perdeu a guerra, mas foi uma batalha que a gente poderia ter saído numa condição melhor. Perdemos muito mais do que se perderia se ele tivesse sido mais maduro politicamente. E esse é um defeito não só dele, dos outros ministros também, e eu vou te explicar. Preste atenção nisso aqui. Eu concordo com Marcília. Não está sendo pessimista, análise perfeita. Olha, esse vídeo eu já anuncio que é um pouco diferente dos demais. É um desabafo meu. Eu vou te dizer o que eu penso sobre o André Mendonça. Veja só, em primeiro lugar, tá? De saída, acho que o ministro Mendonça é correto, que é um ministro técnico e que a decisão dele de prorrogar a CPMI está certa, é constitucional. O STF tem hoje uma jurisprudência que permite que o STF instale CPI. Imagina então prorrogar. No direito é o básico. Se você pode mais instalar, você pode menos prorrogar. Acabou. Simples assim. Mas a gente tem também no STF, é bom que de saída eu diga, uma ala podre. Uma ala de foras da lei, que tomaram conta do STF. Você concorda com isso? Porque para você concordar com ele ou discordar, eu acho que essa premissa é básica. Você concorda que a gente tem uma área muito podre no STF? Aí beleza, agora vamos chegar à conclusão dele. STF. E simplesmente não vão permitir que nenhuma investigação, apuração, julgamento, condenação séria siga adiante. Então, é assim, de saída, esse registro. Ok. Agora, eu, sinceramente, achei que o ministro Mendonça foi excessivamente legalista. E talvez até ingênuo. Deixa eu traduzir aqui o legalista. Foi crianção, brincou, entendeu? Brincou, foi juvenil. Entendeu? Sabe aquele garotinho de 5 anos, 8 anos que obedece muito os pais e quer fazer tudo certinho e às vezes ele se prejudica pra fazer muito certinho? É esse cara. Só que ele pensou que ele tava na Europa, tava na Alemanha, tava na Finlândia, tava na Suíça, que fazer isso dá certo, que fazer isso já chegou no momento democrático pra você fazer assim. E aí prejudicou a gente. Continuação. Que tem gente me criticando porque eu disse isso, mas é o que eu acho. E por que eu acho isso? Porque é o seguinte... ele tinha que levar para o plenário. Ele não tinha que levar para o plenário. 85% das decisões do STF são monocráticas. E ele podia pegar essa decisão monocrática e guardar. E os outros que recorram. Ele não precisa ele mesmo levar para o plenário. Alguém recorra e o recurso vá para o plenário. E pronto. Ele precisa fazer o trabalho dos outros. Mas o certo seria, ele não quis parecer igual ao que os outros fazem e que ele considera errado. Aí é que entra o excesso do legalismo. A gente não pode comparar o que o Moraes faz... É criança, meus amigos. Vou te dar um exemplo de guerra que eu acho que é mais claro, tá? Tem coisas na guerra que você tem que replicar o que seu inimigo faz. E tem coisas que não precisa. Tem coisa que é só crueldade. Como assim, Floriano? Vamos supor que seu inimigo está utilizando bomba de fragmentação. Bomba mais barata que causa mais dano. Aí você fala, não, eu só vou utilizar as bombas que são
permitidas no direito internacional. Você tem dinheiro limitado? Não. Você vai ter que gastar mais que seu inimigo. Você vai perder a guerra. Simples. Isso você precisa copiar. Porque se você não copiar a régua dele, você vai perder a guerra. Ah, Floriano, eu preciso entrar nas casas, decapitar as pessoas mais novas? Não. Eu preciso pegar e forçar pessoas a fazerem atos comigo, ou meus soldados? Não, não precisa. Isso é terror. Isso não tem necessidade. Isso não tem um ganho legítimo de posição estratégica. Você pode ter até um ganho assim residual, mas é muito baixo. Isso você pode abrir mão. Você pode abrir mão disso numa guerra, mas você não pode abrir mão de utilizar uma bomba que, sei lá, custa $100.000 e o seu inimigo usa essa de $100.000 e você vai usar uma de 10 milhões. Não, você vai perder a guerra, simples. Ah, não importa, você vai perder a guerra, mesmo que seja os Estados Unidos. A diferença é tão grande que você não tem como ficar em uma guerra assim. Simples, entendeu? Simples. O que o Mendonça fez não, eu sou muito certinho, eu não vou utilizar essa estratégia. Só que se ele tivesse utilizado essa estratégia, a gente iria ganhar 2, 3 semanas a mais de CPMI. Aí essas duas, arrebentava tudo, entendeu? Arrebentava tudo. A CPMI ia começar a jogar para queimar o STF na decisão de fechar ela. Então o nível de dano que tá tendo hoje seria exponencialmente maior. Foi criação, foi juvenil. Se você invade um país, presta atenção, você pegou e invadiu um país numa guerra, aí você tem acesso às armas dele. E se você não utilizar as armas dele contra ele, você vai perder a guerra. Você se coloca em uma posição de desvantagem. Você tem que utilizar o recurso que o inimigo utiliza. Você não precisa ser cruel, você não precisa se ceder, você não precisa criar o terror, que é uma das estratégias de muitos inimigos. Não precisa, isso eu concordo. Mas você ignorar, você realmente como está escrito na Constituição, você vai quebrar, você vai acabar com a gente, é isso, infelizmente é isso. O Marcílio está fazendo certíssimo, certíssimo. Com o país há 7 anos, a você pegar uma decisão do Mendonça monocrática e esperar o Alcolumbre recorrer, não levar automaticamente para o plenário. Uma coisa é uma coisa, outra é outra. Legalismo é uma coisa. Você ser mais legalista que o rei é outra. Foi bobão. Se tiver lá a lei determinando para o ministro, aperte o botão e no botão tiver escrito a sua família vai explodir, você vai apertar o botão? É isso. Você precisa entender também, jogar. Não dá simplesmente para ser legalista sem entender o contexto. Exato. Ali era a CPMI mais importante de todas. Seja porque chegava no governo, seja porque estava chegando nas alianças do escândalo da CPMI com o Banco Master e que chegariam nos ministros. E agora tudo está interrompido. Eu não tenho essa visão fatalista que acabou tudo. A gente saiu com um dano menor. A gente tinha uma bomba que podia destruir uma cidade inteira, a gente destruiu um bairro, que vai ser o desgaste e tudo mais. Mas a gente saiu com algum dano, a gente causou mais dano do que a gente levou. Mas realmente foi isso. Foi criancice, brincou, jogou mal, foi crianção. Qual que é a sua opinião? Você acha que ele acertou ou que ele errou? A grande realidade é que foi muito certinho, não tem como jogar com isso. A galera, o opositor, o inimigo é muito sujo. Se for certinho demais, você vai ser liquidado. A gente consegue chegar em algum lugar sendo certinho? Consegue. Só que leva 3, 4 gerações. Não vai ser na nossa geração. E eu acho que a gente tem um desejo de ser na nossa geração, não tem? Mas a gente vai ter que lutar direito. Não dá pra ser bobão assim, entendeu? É ser bobão pra mim. Qual que é a sua opinião? Ele foi bobão ou não foi? Seguindo. Sim, venceu a vontade da maioria parlamentar, controlada pelo governo Lula, que não assinou o requerimento de instauração da CPI e, desde o início, atuava para obstruir os trabalhos, exatamente como o ministro descreveu. Tanto que Frei Chico e Lulinha, o irmão e o filho do Lula, supostamente envolvidos no escândalo, não foram sequer convocados a depor. E aqui vale lembrar do tumulto promovido pelos petistas quando a CPI tentou quebrar o sigilo do Lulinha, que é suspeito de receber mesadas de R$300 mil do careca do INSS. Rolou até agressão e soco na comissão. Mas claro que o segredo por trás das vitórias do PT na CPI não é a força bruta. O governo Lula só está conseguindo atrapalhar as investigações do INSS, do Master e do crime organizado no Congresso por meio de decisões do STF. Se eu não fosse Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais do país, cara. Os principais jornais do país relatam a ofensiva de uma ala do STF contra CPIs e seus poderes de investigação. A Folha de São Paulo fala explicitamente que a intenção é proteger ministros do Supremo. E algumas decisões individuais... Ou seja, aí vem o nosso ministro, que a gente só tem 2, né? A gente só tem 2. Aí vem um dos ministros que quer ser bobão, é isso. Amigos, não acabou em pizza, não saiu sem dano para o governo, mas a gente poderia ter dado mais.
Dado mais dano. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Seguindo agora, presta atenção nisso aqui, ó. Cena mais petista de 2026 até agora. O governo comemora o fim da CPMI que investigava o roubo de aposentados por meio de entidades sindicais e não iniciamento do filho do presidente, delatado e acusado por uma testemunha de receber 300 mil reais de mesada. São isso aí, ó. É isso aí, ó. Então saiu com dano. Isso aqui tem 15 mil curtidos, isso aqui vai repercutir, isso aqui vai realmente gerar perda de voto em 26. Só que teria muito mais cenas como essa para gerar a perda de voto. E não vai ter porque a gente foi bobão, simples. E agora vem o Lindinho, pela nossa sorte, que é um cara descompensado. Parlamentares denunciam o relator da CPMI, o Alfredo, à Polícia Federal por estu. Parece que ele estuou alguém. E aí, o que aconteceu? Ele fez essa acusação que não foi estratégica, pelo que eles queriam. Eles tinham esse trunfo para utilizar mais perto da eleição. Usou errado, pelo que parece, porque descompensou. Presta atenção. Que fosse assim. Nossa, muito sujo, só sujeira. Aí tu pega uma pessoa que fica combinando na frente de todo mundo uma historinha, e aí você quer ser legalista demais, você quer, não vou seguir o ritual, eu não vou pisar fora da linha, não sei o quê, eu não posso nem espiar, entendeu? Não quer nem chegar nem perto da linha, aí acabou, entendeu? Aí vai perder. Olha isso aqui, ó, a sujeira desse comentário. Olha falando, ó. Vocês aparentemente não queriam que fosse assim, mas aconteceu. Ó, mentira do mentira. Aí, o texto... Vocês acompanharam hoje pela manhã aquele bate-boca que houve na sala. Eu confesso aos senhores, às senhoras, que eu estava com aquilo entalado na minha garganta, porque há 2 dias eu fui procurado, e a senadora também tem essas informações, de denúncias gravíssimas. E nós acabamos de protocolar na Polícia Federal uma notícia de fato. Nós estamos preservando nomes aqui desse processo. Vai ter um anexo. A gente está aqui preservando os nomes das vítimas desse processo. Mesmo que fosse assim. Entendeu o ponto? Mas aconteceu. Entendeu? E aí veio a oposição criticando ele. Petista vê erro de Lindbergh em denúncia contra o relator. Falou que foi uma denúncia muito antecipada, que ele não esperou coleta de dados, não sei o que. Basicamente tem que fazer uma gestão, tem que acertar o time. Agora, simplesmente, esse cara vai se defender, ele vai conseguir se explicar, vai provar que não tem nada, provavelmente. E o que vai acontecer? Simplesmente, isso não vai tirar voto dele e possivelmente até gere mais voto pra ele. Essa é a realidade. E por isso que eles estão desesperados, por isso que eles não estão gostando. Porque simplesmente o cara errou. Errou feio e espero que erre mais esses cães. Porque os caras estão se prejudicando. Os caras estão querendo prejudicar o cara. E ele tem um vídeo que ele falou. A Soraya tem um vídeo que ela fala assim: é só fazer DNA que vai provar se ele é culpado ou não. Ele falou: tenho 3 filhas, uma faleceu e 2 estão, não sei, estão em Alagoas. Eu faço DNA com o Brasil inteiro, o que eles quiserem. Não tenho problema nenhum com isso. Vamos ver se ele vai fazer realmente. Se ele fizer e provar que não tem nada a ver, vai gerar 0 dano eleitoral. Mas se isso acontece na cara do gol, aí acabou. Aí vai queimar. Você tem uma acusação que foi pra Polícia Federal, vai queimar. Seguindo agora. O senador que mandou André Valadão ficar nos Estados Unidos em meio à CPI do INSS. Sai isso aqui, ó. Pastor, será melhor esperar para final de fevereiro e março. Ele disse que vai estar mais tranquilo. Ele vai fazer algumas ações para lhe resguardar. Senador mandou esperar para eu ir mesmo pro Brasil. Ou seja, tá aí, ó. É, meus amigos, todo mundo muito corrupto. Até o pastor é corrupto, não sobrou ninguém desse jeito. E aqui tem, ó, CPMI do INSS termina sem relatório aprovado após 7 meses de trabalho. É, meus amigos, isso aqui, ó. A gente foi criança, a gente brincou, eu sou legalista demais, foi bobão, tá aí, ó, tomamos, perdemos. Saímos sem, não, causou dano, isso aqui vai desgastar mais o STF ainda, mas poderia ter causado mais dano. Pegou e rasgou uma arma, jogou longe, entendeu? Pensa que você vai destruir um prédio, aí você pode acertar o prédio com a bomba, você pode acertar 500 metros. Você vai abalar a estrutura, mas você acertou 500 metros do prédio, entendeu? O prédio tá de pé ainda, você danificou um pouco, quebrou as vidraças, mas tá de pé, poderia ter jogado pra baixo. E aí deu coragem, olha o que Moraes fez. Moraes restringe dados do CAF e limita envio de relatório até CPIs do SNS. Relatórios até para CPIs do Congresso. Ou seja, acabou de blindar, acabou de gerar mais impunidade. E o que o brasileiro vai fazer? Nada agora. Porque a gente tem que lembrar que tem eleição. Eleição, as pesquisas estão mostrando que todos esses escândalos estão danificando. Floriano, não acredito. Tá aqui, ó.
Tá aqui, ó. Isso aqui é dia 21 e 23 de março, 52% de ruim. Não pegou o fim da CPMI, beleza? Tende a piorar ainda mais. Tende a piorar ainda mais. Perceba que o regular aumentou, ou seja, a transição de quem achava bom e ótimo foi para regular e depois esse regular ele vai para o ruim e péssimo. Normalmente esse é o processo. Na próxima vez, provavelmente o regular vai cair, isso aqui vai explodir acima de 60. Depois do fim da CPMI do INSS, vai explodir para cima de 60. Vai desgastar. Quem que vai crescer nisso nas eleições? Quem tiver discurso pró-impeachment. Pró-impeachment, vai crescer. O governo Lula está simplesmente encurralado pela sua própria incompetência. Não para de cair. Tem muito brasileiro que acordou literalmente. Entenda o que eu estou te dizendo. Muita gente acordou. Presta atenção nisso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui. Cada vez fica mais claro e mais óbvio. Correios, né? Paulo Guedes fez dar lucro. E aí, quando propôs, né? Vamos privatizar, mas mantendo o serviço universalizado. Veio agora novo governo. Não, isso é um absurdo. Vamos entregar o correio para o empresário. Pegaram o bicho que pela primeira vez em 200 anos deu lucro. Quem consegue quebrar um serviço que não tem concorrente? Só tem uma empresa de correio no Brasil. Os caras conseguiram quebrar a bosta da empresa. E agora estão pedindo 20 bilhões de reais, né, de empréstimo para capitalizar a empresa. Isso é uma excrescência, né? Meus amigos, entendeu? Cada vez mais a imagem do homem queimado. E agora você quer ver como que a justiça é humilhada totalmente? Tá aqui, ó. É humilhada. Sadoca, onde é que ele tá, meu irmãozinho? De acordo com a divulgação dele aí, ele segue lá onde todo mundo acha que ele tá, mas que é um local inacessível, acho que é Vila Cruzeiro, se não me engano. Uma boa tarde a você, queridão. Excelente trabalho. Joel, excelente tarde a você, todo mundo que acompanha o Brasil Gente. Sobre a localização, sim, Joel, seria esse ponto, Vila Cruzeiro, Complexo do Alemão, que é o quartel-general do Comando Vermelho, porque todos os endereços oficiais do Oruan, até nos últimos 50 dias, todos foram checados. O cara simplesmente está foragido da polícia e tá postando vídeo e lançando música. É isso aqui que o cara tá fazendo. Isso é normal? Ter uma área do país que a gente sabe onde ele está e simplesmente a galera não invade. Meus amigos, fica aí, ó, pro governador do Rio de Janeiro. Agora o governador é um cara do, se eu não me engano, é um juiz, alguma coisa assim, algum procurador, alguma coisa assim, porque o Cláudio Castro renunciou. E aí parece que o vice dele tá preso, foi impeachmentado, sei lá, aconteceu alguma coisa. Agora é um cara lá que ele não queria nem estar sentado na governança do Rio de Janeiro, tá? Porque ele tem medo e faz total sentido. Então ninguém vai invadir. Se fosse o Claudinho, talvez em ano eleitoral ele invadisse, quebrava tudo e saía com a cabeça do Oruan no corpo ou fora do corpo como troféu. Isso virava voto. A realidade é essa. Mas isso aqui é um escárnio para a sociedade brasileira, né? Isso aqui é um escárnio. Isso aqui é um escárnio. Tivesse um presidente com viril mesmo, que quisesse entregar segurança, mandava o exército invadir aquele cacete lá e botava pra baixo e saía com a cabeça dele, no ou fora do corpo, como a viabilidade operacional permitisse. É assim que gera segurança. Eu tô em Goiânia aqui e eu conversei com muita gente, todo mundo fala que aqui é muito seguro, pode andar com o celular na rua e não sei o que, e é algo bem europeu isso. Pra mim, o maior luxo quando eu viajei pra Europa era poder andar assim com segurança. E eu conversei com algumas pessoas e uma dessas pessoas, que foi até um Uber, ele falou que a Rotan aqui, quando acontece um assalto, eles correm pra ir atrás do assaltante, porque se por acaso eles capturam vivo ou morto o assaltante, eles ganham uma bonificação. Ou seja, o cara assaltou tua casa, você chamou a Rotan chegou, vai vir todo mundo, vamos pegar. Primeiro porque não tem crime, então eles vão ter que achar alguma coisa pra fazer. Segundo, é que o governo dá um bônus. Pegou o cara, resolveu o crime, tu ganha um bônus financeiro, entendeu? Então tá todo mundo atrás de um bandido. Eles querem mesmo que venham os bandidos porque eles resolvem a situação. Quando chega, ganha bônus. É esse o ponto. Mas resolve. Aqui, eles resolvem literalmente. É uma segurança que eu nunca vi no Brasil. Nenhuma cidade do Brasil tem a segurança daqui. E nem a sensação, principalmente a sensação de segurança. Porque simplesmente em Floripa, é muito seguro, mas não tem a sensação de segurança. O pessoal não fala, pode andar a qualquer hora, não sei o quê. O pessoal não fala isso. Em Floripa, o pessoal não fala isso. Aqui as pessoas falam, pode andar a qualquer hora, em qualquer lugar, não existe área em Goiânia perigosa. Isso são as informações que eu tenho até esse exato momento. Não sei, não moro aqui por um longo período de tempo. Tô aqui há 3 dias. Esse é o consenso. Aí eu te pergunto, na sua cidade dá pra fazer isso? Comentei, dá pra fazer isso na sua cidade? Só se você morar por aqui, em Goiás. Em outra cidade do Brasil, qualquer outro estado do Brasil, que eu saiba, não tem essa realidade.
Meus amigos, o pessoal tá cada vez ficando mais puto com isso também vai converter voto, e por isso que eu acho que o Caiado pode ser sim competitivo nas eleições. Depende dos escândalos que vão ter. Imagina, ter muito escândalo de crimes pelo Brasil e outros estados. Ele pode surfar nisso e se tornar competitivo. Seguindo, Banco Central decreta liquidação extrajudicial de instituições do conglomerado Entrepay. E olha que interessante, Vorcaro é suspeito de ser dono oculto da Entrepay. Meus amigos, ele tava em todo esquema, pô. Ele tava em tudo. Tem algum esquema que o Vorcarinho não tava dentro? O homem tava em todos. Essas festas que ele dava, abria a porta para ele estar presente em todos os esquemas. O ingresso da festinha era estar em um esquema. Deve ter gente criando esquema, que criou esquema para colocar o Vorcaro para poder ir na festinha dele. Essa é a realidade do Brasil, tá aí, ó. Mais um esquema, mais um rombo para a FGC. Meus amigos, é uma grande vergonha o país, é uma grande vergonha. Enquanto isso, o país só perde competitividade, Eu não vou mostrar isso agora, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas eu vou mostrar para vocês que eu vou expandir isso aqui no próximo vídeo, tá? E também na live. Tráfico impõe monopólio de farinha. Não é farinha mesmo, é farinha, entendeu? A comerciante se faz preço do pão subir 80 centavos. Aí tem um relato do cara aqui. Isso aqui é o Brasil, meus amigos, isso aqui é o Brasil. Temos aqui o Mercado Livre, ó. O Mercado Livre fechando parceria com a China para simplesmente furar os vendedores do Mercado Livre. Isso vai tirar a renda de muita gente, vai criar um monopólio no país. A gente não é competitivo, essa é a realidade. Enquanto isso, os Estados Unidos está preparando invasão no Irã. Eu vou expandir isso aqui. Esse aqui eu acho que dá para mostrar agora. Presta atenção nisso aqui, ó. Que isso aqui vai afetar diretamente o preço do petróleo e inflação, queda do Lula. O Wall Street Journal afirmou que o Pentágono pretende enviar mais 10 mil militares para a guerra, além dos 5 mil fuzileiros navais e paraquedistas anunciados no início da semana. Cerca de 50 mil já estavam no Oriente Médio quando o conflito começou há quase um mês. O novo destacamento seria acompanhado de peças de artilharia e veículos blindados, o que sugere planos para uma ofensiva terrestre. No fim de semana, o presidente Donald Trump tinha ameaçado atacar instalações petrolíferas do Irã caso Teherã não liberasse a passagem de todos os navios pelo Estreito de Hormuz. O alvo mais provável, segundo especialistas, é a ilha de Karg, que concentra 90% da produção iraniana de petróleo. Com sinais de que a guerra pode se estender, militares do Pentágono temem pelo estoque de munição para manter os ataques contra o Irã. O secretário de Guerra, Pete Hegseth, tem repetido que o arsenal americano pode sustentar uma campanha pelo tempo que for necessário, mas os números mostram que não é bem assim. Nos primeiros dias de conflito, os Estados Unidos usaram mais de 850 mísseis Tomahawk. Não há um número oficial, mas especialistas avaliam que antes da guerra, os Estados Unidos possuíam cerca de 3 mil Tomahawks. Cada um custa 3,5 milhões de dólares e leva 2 anos para ser produzido. O Pentágono já cogita transferir mísseis que estão em bases navais americanas na Ásia e acelerar a produção. Ou seja, tudo indica que o couro vai arder, que eles vão acelerar o processo de invasão e já tá se refletindo no preço aqui, ó. Tá aqui, ó, 112 dólares. Caiu até um pouco, ontem estava 114 dólares, agora está 112. Isso aqui é inflação na veia. Não existe histórico de governo que entrega uma inflação gigantesca e fica de pé. Não tem chance. E o Trump, nessas falas aqui, olha o que ele falou. Thank you very much. Eu vou traduzir para vocês. Basicamente, ele pegou e falou que a próxima vítima vai ser Cuba. A próxima vítima vai ser Cuba. Cuba tá em negociação, tá enrolando muito, vai ter o mesmo destino que o Maduro. Ele tá pressionando, ele quer assumir o controle da América Latina e ele está assumindo. E agora vamos para a cereja do bolo, que vai ser o porta-aviões, que eu vou comentar com vocês certinho. Mas antes disso, deixa eu convidar você para entrar no meu grupo de WhatsApp para você economizar muito. Amigo, não compra mais preço de prateleira, tá aqui, ó. Simplesmente você consegue comprar essa mochila de R$270 de 50 litros impermeável por apenas R$140. Preço tá de graça. Olha o tamanho da mochila para você pegar e pescar, caçar, fazer o que tu quiser aí, ó. 50 litros por R$150. Não existe esse preço. Não compra preço de prateleira. Se você tem dinheiro, você consegue comprar barato, ó. Camisa da Orochi, Ogoshi,
por R$53. Essa aqui foi uma camisa que eu ganhei há uns 10 anos atrás, só que a minha era polo. É muita boa qualidade. Também temos cueca da Lupo, por R$15 cada uma. Onde você compra cueca da Lupo por R$15? Olha quanto tá na loja. Essa cueca vale uns R$40, R$50 cada uma, que tá por 15. Também tem o kit, ó. Kit cabelinho pra trás, Elite, de R$159 por R$72. Qualidade também. Ou seja, meus amigos, para você economizar, entra no grupo do WhatsApp. Para você entrar, tem um link na descrição, fixado pelo comentário e também o QR Code. Seguindo agora, aí outro aviso. Quem se inscreveu no formulário do perfume, verifica o seu e-mail. A gente enviou e-mail para todo mundo com um link do grupo do WhatsApp, onde a gente vai fazer a comunicação do perfume. Também vai ter um vídeo exclusivo explicando o perfume antes de vocês adquirirem de fato. Vou explicar os preços e tudo mais, perfeito? Então entra no seu e-mail e busca Floriano ou Teze com Z, T-E-Z-E, que você vai achar o e-mail e você entra no grupo. Seguindo agora para a cereja do bolo. Presta atenção nisso aqui. Estados Unidos envia navio nuclear ao Brasil para cumprir ações navais junto a 10 países da América Latina. Muito parecido com o que aconteceu com o Maduro. Por isso tá o medo do Lula. Estados Unidos envia porta-aviões para exercícios navais no Brasil. Atividades fazem parte de operação e também serão realizadas em conjunto com 9 outros países da América do Sul. A 4ª Frota da Marinha dos Estados Unidos enviadas para exercícios navais no Brasil e mais com 9 países. Quem são os países? Além do Brasil, as atividades serão realizadas em conjunto com Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Peru, México, El Salvador, Guatemala e Uruguai. As escalas portuárias programas serão no Brasil, Chile e Panamá. Escalas programadas, ou seja, vai passar no Brasil. O que aconteceu ali com Maduro? Aqui até diz, como que aconteceu antes, tá aqui ó. Em outubro, a Marinha anunciou atividades na ilha de Trindade e Tobago, que fica a 11 quilômetros da costa venezuelana. Cerca de 3 meses depois, o presidente Maduro foi capturado pelas forças do país e levado para Nova York, onde está detido. Em dezembro, foram feitos exercícios em conjunto com o Panamá. Segundo o comandante norte-americano, o objetivo seria combate do narco na região, a mesma justificativa usada para manter a ofensiva contra barcos que navegam próximo ao espaço marítimo da Venezuela e Colômbia. Ou seja, é o mesmo método, é a mesma estratégia, e por isso que o Lulinha está em pânico completo. A mesma estratégia que que colocou o Maduro completamente capturado está sendo utilizada nesse exato momento pelos Estados Unidos no Brasil. Esse é o pânico. Meu amigo, se você ainda não está no meu grupo de avisos, entra aqui no grupo de avisos, lá você recebe áudios exclusivos onde eu comento notícias, aviso dos vídeos e o aviso da live. Lembra de entrar no grupo de avisos e no grupo de promoções, o link está na descrição, ou você pode usar o QR Code. E também, até daqui a pouco, mais um vídeo e hoje a live às 9 horas. Um abraço!